noite a todos. Boa noite. É uma alegria enorme podermos estar aqui mais uma vez nesta casa, que é uma casa irmã, querida do meu coração. A amizade que nós fizemos na pandemia, que perdurou e está perdurando até hoje. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e que o Papai do Céu possa continuar nos envolvendo. Falar de Jesus, né? Falar esse tema que eu escolhi, né? Mas ela me pediu um tema, eu escolhi esse tema, porque a gente vai falar de mundo, né? Tá conversando com a Maristela, um companheiro falou para mim assim: vocês falam tanto do mundo, mas esse mundo é tão complicado, é tão difícil, é muitas dores, muitas guerras, né? Muito sofrimento, é pandemia aqui, é pandemia ali. E isso não podia estar em outro lugar? Será que nós precisaríamos estar encarnados, né? E a gente procurou buscar esse estudo para mostrar dessa importância do mundo. O mundo é muito importante para todos nós. Na realidade, o mundo é uma bênção para nós. O mundo é uma bênção que o Pai do Céu criou para nós. Se você perceber o amanhecer, a noite, as flores, as plantas, tudo foi preparado, tudo nos mínimos detalhes para nós. A natureza nos dá as ervas, a medicação necessária para nós. As flores, os pássaros, tudo é lindo, é maravilhoso. As cachoeiras, as plantas, né? Assim, nossa palestra vai falar de planta, de cachoeira, mas é mostrando como o mundo é perfeito. O mundo é maravilhoso e nos acolhe com tanto carinho. A Mãe Gaia nos acolhe com muito amor, com muito carinho. E nós temos que ter um carinho e respeito por esse planeta maravilhoso onde nós estamos inseridos. É um mundo que nós precisamos estar nele. Mas Jesus preparou nos mínimos detalhes. Até o céu foi pintado de azul, né, para que nós pudéssemos estar mais calmos. Olha só, olha que amor que esse Espírito teve para cada um de nós. Então o nosso tema está baseado nesse livro aqui. Está em 2 livros, né? Ele está baseado nesse livro aqui. Alguém conhece essa obra aqui? Essa obra aqui é Quem é o Cristo? É de um espírito chamado Francisco de Paula Vitor. O médium é José Raul Teixeira, nosso conhecido aqui de Niterói. Ele tem uma outra obra também, esse espírito aqui. Ele vem trazendo algumas narrativas e nós tiramos aqui uma página, uma mensagem que ele traz para a gente. Você pode passar para a gente ali, por favor? Bom, então nós vamos basear o nosso estudo nesse livro. Quem é o Cristo? E nesse aqui, todos conhecem, né? Estante da Vida. É um livro de Humberto de Campos, irmão X, que traz algumas mensagens, né? Quando Jesus esteve com seus apóstolos, né? A vida de Jesus, né? Que nós não vamos encontrar nos testamentos, nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos nós vamos encontrar alguns ensinamentos ali. Então nós retiramos alguma passagem que está nesse livro aqui e nesse aqui. Hoje nós vamos perceber, a página que foi lida, ela tem um trecho que é interessante. Ela fala justamente sobre isso. A maioria das pessoas querem estar em bons locais, né? Na montanha, né? Linda, maravilhosa, mas ninguém quer ir para o charco, não é assim? Ninguém quer servir em locais difíceis. Então o nosso estudo que nós vamos fazer hoje, na realidade é uma reflexão para todos nós. E no livro de Humberto de Campos, na mensagem dele, nós vamos tirar alguns detalhes, onde Jesus vai nos trazer algumas respostas, alguns ensinamentos para nós, que aí é Jesus que está falando. Eu acho interessante, é a reflexão que nós precisamos fazer. Não pode passar para a gente aqui. Esse é o espírito, é o espírito negro. Quer dizer, espírito não tem cor, né? Espírito não tem cor, né? Espírito não tem sexo, não tem cor. Mas encarnado, esse companheiro aí, ele foi um padre, foi o primeiro padre negro no Brasil. Como nós chamamos de consciência negra, né? Agora, dia 20, ele foi o primeiro padre negro no Brasil. Ele virou sacerdote em 1851, com 24 anos. Nós podemos imaginar qual foi a dificuldade desse companheiro quando ele quis ser padre, né? Mas eu não vou poder contar a história dele porque é muito longa. Se vocês quiserem, procure lá no Google, vai falar. Padre Vitor, ele é Francisco de Paula Vitor. A história dele é linda, é maravilhosa a história dele. Um homem que superou todo o preconceito daquela época, 1851, vocês imaginem, filhos de escravos, que se tornar padre. Então, quando ele vai para o seminário,
ele, assim, né, vocês veem a história, ele sofreu muito, mas ele conseguiu passar por tudo através do quê? Do amor. Do amor. Que a gente ainda, né, por exemplo, o Jó tem muita dificuldade em exercer essa virtude que é o amor, né? Mas ele conseguiu superar isso. Então eu trouxe só para a gente poder saber, né, que doutrina espírita também é conhecimento. Então ele com 24 anos tornou-se padre. Então vamos passar e vamos pegar os trechos que ele vai começar para a gente ali. Jesus, sabendo que ele estava próximo de retornar à parte espiritual e das coisas que iria acontecer, ele tem a oração dominical, né, que é o Pai Nosso, que todos conhecem, mas tem a oração sacerdotal, que é a oração que Jesus faz para os apóstolos. Não somente para os apóstolos, mas para todos aqueles que iriam ficar, todos os seus continuadores. Então, claro que ele vai tirar um pequeno trecho. Quem quiser também pode ir lá em João, capítulo 17, seguinte, onde vai ver a oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus pede a Deus para que Deus ajude os apóstolos, porque os apóstolos ficariam sem ele, né? Ficariam sem ele assim, presencialmente, né? Ou seja, carnal, né? Em termos de materialmente, mas ele estaria com eles. Mas sabendo das nossas dificuldades que nós enfrentaríamos, das dores que nós enfrentaríamos, ele pede a Deus que fortaleça aquelas pessoas que continuariam, né? Então ele fala assim: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus não pede para que eles saiam do mundo. Senhor, eu vou sair do mundo, retire eles também. Jesus já está nos mostrando essa importância de nós estarmos aqui nesse mundo que tem muitas dificuldades ainda. Então Jesus não fala assim: pai, tire eles, não quero que eles passem por nada disso, porque eles têm que estar comigo. Então Jesus já está querendo, demonstrando para a gente, nesse ensinamento aí, que era aqui que nós precisávamos estar, era ali que os apóstolos precisavam estar, os discípulos, continuadores da obra dele, precisariam estar. A fim de quê? A fim de trabalhar pela Boa Nova, né? Aí começou lá com os 12, os 70, os 500 da Galileia, e assim por diante. Então, essa oração é para todos nós, e é uma oração linda. Quem quiser depois, procure lá no Evangelho de São João. Pode passar, ele vai começar assim. Ele começa assim. Isso é difícil de ler. Um pouquinho. Peraí. Vê se melhorou agora. Então vamos lá. Ele fala assim. Vou pegar aqui, não ler, senão vou sair daqui. Vou pegar aqui que é mais fácil de ler. Ele fala assim: sem embargo, é nos vastos cenários da existência terrena que o espírito reencarnado precisa crescer para Deus, avançando na conquista de suas perfeições. Lamentável é que há tanto tempo se pense que para servir a Deus e eximir-se dos erros, tenha-se que fugir da convivência do mundo. É interessante, né? Ou seja, nós precisamos estar encarnados. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual era a finalidade da encarnação. Por que nós precisávamos estar aqui encarnados? E eles vão responder. São dois objetivos: a perfeição dos espíritos encarnados e colocar eles na condição de trabalhar na obra da criação. Ou seja, então nós temos dois trabalhos, estamos encarnados. O objetivo é nos aperfeiçoarmos. E o segundo objetivo é colaborarmos com Deus na sua obra. Então todos nós que estamos aqui encarnados, estamos aqui com o propósito de nos aperfeiçoarmos e de ajudarmos, colaborarmos com Deus nessa obra. Cada um de nós tem um talento. Todos têm um talento. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos podem colaborar de alguma maneira, servir a Deus de alguma maneira. É o que ele está falando aí. Então nós precisamos estar aqui para crescer para Deus, evoluirmos, avançarmos. E é nesse trabalho constante do autodescobrimento, da reforma íntima, que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, colaborando com Deus nessa grande obra de transformação, de regeneração desse planeta Terra, desse planeta abençoado. E ele fala assim, e existem muitas pessoas que acham que não precisa estar aqui, ou para servir a Deus precisamos estar limpos, precisamos nos afastar daqueles que não estão junto conosco. E nós vemos isso em algumas religiões, né? Ou seja, se eu não sirvo aquele Senhor ou aquela casa religiosa, eu estou apartado.
Eu sei, existe um outro Senhor, existem outros, ou seja, então é lamentável isso, quando você cria dissensões, criando Deus diferente um do outro, e Deus só existe um, nós só temos um Pai, que é Pai de todos nós, e todos nós que nos encontramos somos irmãos uns dos outros, aqui, fora daqui, em outros países, todos nós somos irmãos. Então é lamentável que ainda ocorra isso, ou seja, que para estar bem ou fazer alguma coisa, nós precisamos nos afastar do mundo. Em realidade, nós precisamos estar dentro. Porque os erros ou as situações que acontecem hoje no planeta Terra, de uma forma ou de outra, nós colaboramos de alguma maneira. E se nós estamos aqui hoje, é porque de alguma maneira nós precisamos vivenciar isso, experienciar isso, ou para perceber que não foi bom, ou que não é bom realizar isso, ou fazer aquilo. Então, quando nós nos indignamos com algumas situações que ocorrem no nosso planeta, ou no nosso país mesmo, até em relação mesmo de político, né? Que nós amamos, né? Essas dificuldades todas que nós enfrentamos, são situações que nós precisamos estar muito atentos, para nós não lançarmos pedras. Por Jesus, não julgueis, a fim de não seres julgados. Porque o que eu não faço hoje, aquilo que o irmão está fazendo, eu já posso ter feito em proporções muito maiores. Então nós precisamos ter um cuidado. Jesus fala, não julgueis, porque nós não sabemos. Nós não temos a nossa ficha kármica, né? Ninguém tem, né? Graças a Deus, mas se nós tivéssemos, para saber as dificuldades que nós provocamos, os transtornos que nós criamos. Para isso basta ver como é que é a história da humanidade, né? A história do nosso planeta. Não foi uma história assim bonita, né? Construída sobre flores e rosas, né? Na realidade, nossa história é construída de uma forma de violência, de guerras, né? E onde nós estávamos nisso tudo, nessa história toda? Né? Não é para ninguém ficar triste, não, porque nós já evoluímos bastante, né? São aprendizados, são questões, quando nós vamos aprendendo, nós precisamos passar em determinadas situações para que possamos crescer. E o desenvolvimento intelectual ele vai nos dando essa concepção do certo e do errado. Então, nós já passamos por algumas situações que nós erramos, que é natural. Mas a partir do momento que nós começamos a ter consciência e buscando Deus, nós conseguimos nos tornar pessoas melhores. Então, o ensinamento de Jesus é justamente para isso. É para nos tornar pessoas melhores. O ensinamento de Jesus não é para criar ninguém sacerdote, palestrante, diretor de casa. Não. É para ajudar a nossa transformação. O ensinamento de Jesus é para transformar os espíritos mortais. Jesus foi o maior educador que já passou pelo planeta Terra. Ele veio para nos educar, espíritos imortais que nós somos. Então nós precisamos ter essa consciência. Aonde que eu estou aqui? Aí fala assim. Tá. A visão do mundo como um antro de perdição, incontestavelmente, é grave equívoco decorrente da miopia espiritual dos indivíduos. O Senhor não nos situaria no inferno a fim de sadicamente punir-nos depois da queda. Aí você já pulou, né? Tá certo. Tá certo, eu estou perdido. Vai para o último parágrafo, agora o mundo. Ah, tá certo, visão. Tá certo. Então vamos parar ali, tá? Então, lamentável, a vida do mundo aqui, posição. Então a gente percebe que muitas pessoas se equivocam também quando fala que o mundo é um antro de perdição, né? Então, só tem espírito ruim aqui. Dedo engano. Tem espíritos com muitas dificuldades, assim como nós. Porque a partir que o espírito vai evoluindo na sua caminhada evolutiva, muitos aproveitam a encarnação, a estada no planeta. Outros já avançaram por quê? Conquistaram. Porque ninguém adquire o bom, o belo, a bondade por privilégio de Deus. Nós conquistamos, é conquista nossa. Se hoje nós somos melhores, não foi privilégio, é conquista do Espírito. Isso nós temos que nos conscientizar disso. Então é conquista. Alguns conquistaram, outros são medianos, outros permaneceram estável, parado, não quiseram avançar. Porque as oportunidades são dadas a todos. Todos nós recebemos oportunidades variadas. Cabe a cada um de nós aproveitarmos. Alguns não aproveitaram. Se perderam, outros aproveitaram.
outros aproveitaram melhor ainda. Então, quando as pessoas falam assim, o mundo é um mundo perdido. Às vezes chegam alguns comprando na porta da minha casa, de uma determinada religião, e fala assim, o senhor sabe em quem que está a terra? Quem controla a terra? Quem controla o mundo? Aí eu falo, quem controla o mundo? Eu não sei. O senhor não sabe não? Eu falei assim, não. Aí ela vai pegar um folheto, aí tem o mundo, né? O mundo assim, aí tem umas garras assim, né? Assim, as garras, e embaixo aquele fogaréu, né? Que é o mundo da terra. Eu disse, mas é esse o mundo? É ele que é o dono do mundo. É mesmo. Então muitas das vezes coloca isso como se o mundo fosse esse inferno. E que vai ter um paraíso, onde a terra vai se transformar nesse paraíso. É uma visão de cada um. Mas ter isso na consciência, pensar que Deus é esse Deus sádico, que quer nos punir, Deus não pune ninguém. E quando as pessoas falam de lei de causa e efeito, muitas das vezes as pessoas se equivocam também. Porque falar como se Deus fosse punir alguém. Deus não pune ninguém. A lei de causa e efeito, na realidade, ela é uma lei criada por Deus. Mas não é Deus que pune. Na realidade, é a nossa própria consciência que nos cobra. E não é questão de punição. É questão de reeducação. Nós reencarnamos não por punição, mas para nos reeducarmos daquilo que nós falimos, daquilo que nós erramos, daquilo que nós equivocamos. Então Deus não é esse Deus que pune. Na realidade, Deus é um Deus de amor. Jesus fala que Deus é amor. Deus é amor. Deus não pune os seus filhos. Deus dá as oportunidades para que Ele mesmo, através do seu esforço, Ele possa sair da onde Ele está, do lameiro em que Ele se encontra. Ele vai dar o quê? Vai nos ajudar. Vai dar todo incentivo. Vai nos proporcionar os melhores instrutores, os melhores mestres, para que nós possamos sair desse lameiro. Então o mundo é uma bênção. E Deus, mais ainda. Aí falaria, o mundo é a escola, que atende a alunos de variáveis níveis e incontáveis, vamos lá, contáveis estágios de compreensão e maturidade. Pode pular. Obrigado. É no atritar das diferenças que nasce a lucidez para o bom e para o belo. E desse conjunto de contrastes que surge o discernimento entre o que nos é lícito e o que nos é conveniente, de acordo com as resistências de Paulo, do apóstolo Paulo. Condenar o mundo, porque muitos se perdem, será ignorar que nele também muitos se alcanduram, muitos se iluminam. Ver no mundo a matriz de todos os males humanos será inculpar a boa escola, porque grupos de estudantes preferiram ser relapsos, dando as costas aos esforços, às novas disciplinas, à dedicação aos compromissos. Ou seja, então a escola é um mundo onde existem variados estágios evolutivos. Então, por isso que no Evangelho nós vamos encontrar quando você não tem que impor o seu conhecimento a ninguém. Jesus mesmo já nos falava isso. Não dê pérola aos porcos. Não é referente a você não tentar impor aquilo que você conhece ao outro, que ele não quer, ou que o outro ele não tem condições de compreender. Por exemplo, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Eu não tenho como impor a ele a reencarnação, a pré-existência da alma. Né? Eu não tenho como impor isso a ele, porque ele não compreenderia aquilo ali ainda. Não que eu sou sábio, não é porque nós sejamos sábios, é porque nós já temos outro conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele é dado pelo Pai à medida que nós vamos evoluindo no aprendizado, no conhecimento, na conscientização, nós vamos aprendendo. Lembrando que todas as religiões que nós encontramos na face da Terra são importantíssimas para os espíritos que nelas estão e precisam. Então nós temos que ter um respeito por todos. Aliás, espírita, não precisa nem falar isso, espírita respeita as religiões. Né? Ou deveria respeitar, né? Entendendo que todas elas fazem parte de um grande trabalho, de uma grande construção. Mas tem aquela que prega só o dinheiro, a prosperidade. Não importa. Cada um na sua, é o momento de cada um. Cada um tem o seu momento. Um dia, eles vão aprender também que não é a prosperidade, não é a matéria. O ensinamento de Jesus não é para a matéria, não é para o bem-estar material. O ensinamento de Jesus é para o bem-estar espiritual. Por isso, quando ele fala assim, que não acumuleis tesouro na terra, mas sim no céu, ele está dizendo que você não deve ter nada, você tem que buscar, até porque faz parte da lei de evolução. Mas você não se ater
às coisas do mundo. Você estar no mundo, você ser no mundo. Utilizar as coisas do mundo. Mas ser principalmente espiritual. Porque você precisa ser espiritual. Você precisa ser, porque você é espírito. O ter é consequência da existência, que é muito breve. Então é isso que ele está colocando para a gente ali. E é nesse tritar que nós vamos aprendendo. Desse tritar de consciências, de educação, que nós vamos aprendendo. Porque se nós não estivéssemos aqui, como é que nós nos tornaríamos melhores? Como é que nós saberíamos que estamos conquistando algo? Senão, nós não avançaríamos. Tem a questão de uso espírito. Eu não sei se é 175, se é 176, não lembro aqui. É 175A ou 176A. Não recordo. Mas depois vocês busquem lá. Kardec perguntou aos espíritos assim: não seria melhor se nós permanecêssemos no mundo espiritual? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. É interessante, não é? No mundo espiritual a gente tem tudo, né? Uma vez um colega falou assim para mim também. Ele falou assim: Jorge, seria melhor ficar no nosso lar? Lá tem tudo. Tem escola, tem biblioteca, tem cinema, tem música, tem arte, tem tudo. Tem até ônibus. Realmente tem isso tudo. Tem hospital, tem pronto-socorro, tem tudo. Porque está aqui na Terra, encarnado, sofrendo. E Kardec pergunta exatamente para os espíritos: por que necessidade de encarnar? Se eu posso, no mundo espiritual tem tudo. Aí os espíritos respondem assim para ele: não. Porque o que se quer é o aperfeiçoamento. Aqui você estagnaria. No mundo espiritual, nós ficaríamos parados, ficaríamos estagnados. Sabe por quê? Porque a dificuldade que nós produzimos, como é que nós ficaríamos no plano espiritual? Como é que nós nos melhoraríamos? Como é que nós enfrentaríamos as nossas próprias dificuldades? Lembra quando André Luiz encontra em nosso lar? É nosso lar? É nosso lar. Que ele encontra, nosso lar, que ele encontra um companheiro que ele fez com que o pai colocasse para fora, expulsasse da casa. Né? Como é que ele fica? Altamente constrangido. Nossa Senhora! Porque lá não tem como nós nos escondermos. O corpo físico me proporciona fingir. Que eu passo uma máscara no rosto, viro outro, né? A pessoa não sabe o que eu estou pensando aqui. Eu estou falando para vocês, vocês não sabem o que eu estou pensando, nem sei o que vocês estão pensando. Mas no mundo espiritual não tem como. Porque como é que você se manifesta? Como é que você conversa a informação? Pensamento. É o pensamento, não tem como se esconder. Então, se nós estivéssemos lá, vamos imaginar, aí enquanto alguém tivesse feito alguma coisa errada, nossa, eu vou ter como esconder. Aconteceria, e muitas das vezes as situações que nós praticamos foram situações terríveis. E aí, quando a gente encontra isso, você estagnaria, ou você ficaria louco, né? Nós vamos contar em nosso lar, né? Aquelas situações onde as pessoas estão internadas, né? Não enfermaria, né? Enfermarias muito difíceis. Então nós precisamos ter esse cuidado. E aí ele falou assim: no mundo, a gente não pode jogar e culpar o mundo das dificuldades do mundo. As dificuldades do mundo, elas existem por necessidade e por produção nossa. O mundo que está aí hoje, não foi porque Deus quis, é porque nós fizemos por onde. Jorge, não fiz nada. Olha, eu sou uma pessoa que nunca fiz nada mal para ninguém. Não, realmente, nós não fizemos nada de repente hoje, mas o nosso passado. Nosso passado, não sei, mas se nós estamos passando pelas dificuldades hoje, econômica, política, financeira, seja de que ordem for, mundial, né, que não é só aqui no Brasil, é mundial, de alguma maneira nós produzimos isso. A pandemia, por que nós estamos aqui na pandemia? Porque nos reunimos. Por que nós estamos aqui e nós não partimos com a pandemia, né? Muitos companheiros nossos desencarnaram a pandemia. Porque de alguma maneira eles cumpriram a etapa deles. E nós precisamos estar aqui para darmos prosseguimento nessa etapa. Então não podemos culpar o mundo, porque muitas das vezes ele vai falar o que ali, os alunos são relapsos. Porque o mundo é uma grande escola, hospital, escola, oficina de trabalho. Muitas vezes a gente não quer. A gente tem um conhecimento, mas não coloca em prática o conhecimento que nós temos. Deixamos de lado. Joana Diante, no livro tem um livro que ela fala que muitos conhecem a imortalidade da alma, lei de causa e efeito, mas vivem como se fosse permanecer aqui na Terra para sempre. Elas não vivem como se conhecessem a imortalidade. Elas esquecem que elas são espíritos.
e vão precisar retornar aqui. Então é uma grande tarefa, grande modificação que nós precisamos fazer. Então nós vamos passar agora para o livro. Passa ali. Bom, Tiago, filho de Alfeu, logo assim que Jesus, né, retorna à paz espiritual, Pedro e os outros montam a Casa do Caminho. Todos conhecem, né? A Casa do Caminho, onde era atendido todas as pessoas doentes, necessitadas, né? Ali foi a primeira instituição de ajuda humanitária que a história da humanidade teve, que antes não tinha isso. Então Pedro e os outros trabalhavam muito, atendendo todo tipo de pessoas, doentes, ladrões, todos os tipos, rancenianos, que eram chamados leprosos daquela época, adúlteros, todo tipo de pessoas, dando alimento, socorro material, socorro espiritual. Como a casa espírita tem um socorro material e tem um socorro espiritual. O socorro espiritual é esse que nós estamos aqui, o passe. Na verdade, isso aqui é um grande trabalho de desobsessão, né? A reunião pública é uma das melhores, é um trabalho gigantesco. Reunião pública, classe de palestra, você está recebendo um tratamento, recebendo o melhor tratamento que você pode ter na casa espírita. Então, a Casa do Caminho era assim. Mas Tiago, ele era muito ligado à lei judaica. E ele fez exatamente aquilo que muitos de nós fazemos. Ele não queria estar próximo àquelas pessoas. Não, eu conheço Jesus, então não preciso estar próximo de Jesus. Essa mensagem está no livro Estante da Vida, lição 35. Eu não preciso estar com Jesus, eu tenho que estar com Jesus. Eu não tenho que estar no meio das pessoas, no meio do povo, né? Não preciso estar no meio dele. Ele faz o quê? Eu vou me retirar, não vou ficar no meio deles, vou me retirar, vou para um lugar distante, ficar em preces, ficar meditando sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que é assim, né? Ficar meditando em Jesus, falando de Jesus, mas esquece que existe um outro trabalho a ser realizado. E ele ficou por quase um ano lá, e os companheiros dele aonde? Na Casa do Caminho, trabalhando. O companheiro dele aonde? Trabalhando, ralando, imagine 12, tratando de milhares de pessoas. Ele foi embora, largou todo mundo lá, os companheiros abandonou todo mundo. E ficou lá, orando para Deus, fazendo esse jejum dele, né? E é interessante, deixa eu passar aqui para não ficar virando, senão vocês não vão ouvir. Não, vai demorar muito. Vamos lá. Então vamos lá. Depois de 200 dias, demorava-se semelhante. Alguém pode ler para mim? Alguém que tem a voz bonita? Rose. A Lília não está aqui hoje, a Lília não está aqui hoje. Vai lá, Rose. Por mais de 200 dias, demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando em certo crepúsculo, doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sobitando e a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Era ele. A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos e a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se lhe não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando a retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou: Senhor, aonde vais? Então você imagina, né, a situação, né? Ele estava lá em oração, Jesus vem, passa por ele e nem cumprimenta, né? Por quê? A gente fica imaginando, imagina Jesus aparecer aqui, a gente está ali procurando, orando, sem fazer nada, né? Aí eu fico lembrando de Tiago, né? A fé sem obra, ela é o quê? Morta. Então não existe fé se você não tem obra, se você não realiza. Você ficar uma oração a Jesus, a Deus, aos guias espirituais, não vai adiantar nada, porque eles não vão fazer aqui, não vão materializar isso aqui, não vão materializar aquela porta que eles colocaram ali na frente. Precisa de quê? De pessoas, nós, para poder fazer a parte que é material, a parte que é nossa. Então é um grande exemplo. A fé sem obra, ela é morta. É necessário que nós trabalhemos para Jesus, porque a seara é imensa,
A seara é o quê? A humanidade, né? E nós somos dessas pessoas que ele precisa para trabalhar. Vamos lá, minha jovem. Messias voltou-se e respondeu generoso: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam de meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei os meus discípulos, os infortunados da terra, como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-lhe-á de todo o que praticável. Mas, Senhor, disseste que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo, à distância dos pecadores. Interessante, não posso agora não. É interessante que ele fala ali, ó. Jesus fala assim: o soldado que se retira deliberadamente do trabalho não necessita de suprimento. Mas que suprimento é esse, né? É aquela fortaleza de ânimo que Jesus nos dá, né? Por exemplo, nós temos muitas dificuldades, mas quando nós temos boa vontade de realizar a obra, a tarefa, a espiritualidade, ele faz o quê? Ele potencializa aquilo que eu tenho de menor. Né? A gente fala assim, quando a gente pensa negativamente, aí vem um obsessor, aí potencializa aquilo. Então, a gente imagina os mensageiros de Deus, quando nós temos vontade de realizar alguma coisa, mas nós ainda somos tímidos ainda, mas temos vontade, o que acontece? A espiritualidade vem, ela potencializa aquela vontade, ela potencializa aquela luz que você tem, aquela luzinha assim, meio mortinha, ela vai lá e... Não é assim, às vezes a gente está assim, vou na obra, vou fazer alguma coisa, vou lá ajudar na sopa, vou lá ajudar na tarefa, vou varrer, aí daqui a pouco você, nossa, você se for fortalecido. Então, quem se retira da tarefa não precisa desse suplemento. E é interessante, eu acho tão bonito que ele fala assim: enquanto houver um desfalecente no mundo, não me é lícito descansar. E muita gente quer ficar parado, quer ficar, não sei, vou hoje para casa de não está chovendo, vou hoje não, está quente, hoje é meu aniversário, não vou não, não é assim? Então a gente fica, né, assim, numa acomodação terrível. Então nós precisamos sair desse estado de letargia, precisamos avançar, porque é isso que ele quer da gente. Isso é justo. Ele lá fala assim: ser santo, longe de pecador, é fácil. E é a verdade, não é? Isso aí foi lá para ele, para Tiago, e para nós hoje. Né? Não é para a gente, a lição de Jesus, ela é assim, ela é para todo, foi para onde, é para hoje e para amanhã. Nós vamos estudar sempre. Então, longe das dificuldades, é fácil ser. Longe daqueles que estão falindo, é fácil. Por que Deus não tira essas pessoas que não pensam em Deus, que fazem tudo errado do mundo? Ia colocar eles aonde? Mas estão na transição, mas é aqui que eles precisam estar. Eles estão tendo a oportunidade de estar aqui, como nós também tivemos a oportunidade de estarmos. Agora, mais antes, nós também tivemos a oportunidade. Então, essas pessoas, essas criaturas que ainda continuam fazendo essas coisas terríveis que a gente vê, né? Que a gente fica assim, triste com as situações, mas ainda é necessário, porque Deus faz o quê? Dá oportunidade a todos. Aí nós queremos o quê? Não, transforma logo o mundo em regeneração para não ter essas pessoas tudo do meu lado. Aí é fácil, né? Ser santo, né? Mas para a gente adquirir a santidade, né? Nós precisamos estar juntos, trabalhando. Jesus não fugiu do mundo, né? Ele fez o quê? Ele mergulhou nas trevas, que era a terra, para estar conosco. Saiu de um local que a gente nem tem condição de imaginar e veio estar conosco pessoalmente. Imagine, Jesus sentia o nosso odor dos pensamentos nossos. Imagina, nosso pensamento não é um pensamento agradável, né? A gente imagina aquela época que Jesus veio.
onde a violência era que imperava, o Deus que matava, o Deus que punia. Não existia, as leis não existiam. Era a lei, ali era o quê? Do mais forte. Vamos lá, minha jovem. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se na garganta, asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se, a voz apagar o rosto vivo. Muito bonito, muda não. Não. É interessante, olha só quando ele fala, onde está o mérito da luz? Ele fala, você não disse que nós somos a luz do mundo? Jesus falou, né? Vós sois a luz do mundo, todos nós. Vós sois o sal da terra, né? Então, nós somos. E ele também fala assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E onde está a sua obra? Que ele está vendo que você não está fazendo? Não é? Então, quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, não é para que você possa, eu falo bem, faço isso, faço aquilo. Não, é para que você possa realizar as obras, para que os homens possam ver e seguir e servir de exemplo. Porque no fundo nós somos exemplos para muitas pessoas, encarnadas e desencarnadas, quando nós assumimos um compromisso com a casa religiosa, seja qual for. Então, de que adianta você ter luz se a luz ela tem que estar onde tem que? Treva, para clarear, onde tem escuridão. Aí ele fala da ignorância. A casa espírita é um grande ponto de luz, onde vai esclarecer as almas, encarnadas e desencarnadas. Olha o trabalho. Onde tem dor, você vai se afastar. Então nós precisamos estar onde? Aqui. Então é interessante isso, essa mensagem que Jesus fala para a gente, né? Ou seja, então quando nós trabalhamos nesse local e nesse ambiente onde nós nos encontramos, seja onde for, nós estamos o quê? Levando essa luz. A luz da pacificação, a luz da tolerância, da abnegação, servindo de exemplo. Porque nós temos que ser exemplo para os outros. Porque é o exemplo que arrasta as multidões. Então o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus redivivo pela doutrina dos Espíritos, é um conhecimento riquíssimo e altíssimo que muitas pessoas não têm. E nós temos. E precisamos fazer com que esse conhecimento ele se propague não pela fala, mas pelos exemplos, pela vivência do Evangelho de Jesus. Nós precisamos disso. E isso é alguma coisa errada aí. Vocês estão me ouvindo, né? Então, né? Então, nós precisamos vivenciar isso. Então, é esse momento que nós precisamos. E aí, Tiago, coitado, né? Ele agora foi. Oi? Aí, Tiago, coitado, parou ali, não, né? Vai continuar, só que a gente não vai parar aqui. Nós vamos voltar agora para a página. Vai lá, minha jovem. E aí, voltamos para a obra. Voltamos para a obra, né? Aí, ele vai falar assim para a gente ali. Ó. Vou ler, Rose, para você não ficar cansado. Obrigada. Não será difícil perceber, então, que o grande problema para o espírito e experiências libertadoras no mundo não é o mundo em si mesmo, mas os apelos de fora que entram em ressonância com a perturbação do íntimo, fechando o circuito das tentações, capaz de nos incitar o desejo da fuga do equilíbrio do bem, o que caracterizava a comunhão com a desarmonia do mal. Então, nós percebemos o que? Ele fala aqui. Não será difícil, então, perceber que o problema do mundo não é o mundo em si, né? O problema não é o mundo, o problema é o quê? O problema somos nós mesmos. O problema não é o mundo é maravilhoso, está tudo certinho, a natureza está toda programada, tudo certinho. Nós, pelas nossas próprias dificuldades, que fazem com que o mundo pareça que está em dificuldade, mas não é o mundo. Somos nós, são as criaturas que vivem. E é por isso que esse Espírito Francisco de Paula vai dizer,
O grande problema para o espírito de experiência libertador do mundo não é o mundo em si mesmo, mas os apelos de fora que entram em ressonância com a perturbação do íntimo. Ou seja, então, não é as dificuldades do mundo, não são as tentações do mundo. As tentações do mundo tem, não tem? O mundo tem tentações. Jesus falou, Pai, não nos deixe cair em tentação. Tem tentação do mundo. Mas as tentações do mundo só vai se corresponder com aqueles que vibram com aquela situação. Por isso que ele fala, os apelos do mundo, os apelos de fora, entram em ressonância com o quê? Com o que eu trago dentro de mim. E aí o que acontece? Vai fechar esse circuito de tentações que vai nos desarmonizar. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas dificuldades, né? Acertou? Vamos ver. Então, essa perturbação não é do mundo, a perturbação é nossa. Eu sou tentado naquela situação ali. É o mundo que me tenta. Não é o mundo que tentou você. É que você já traz em você. E nós trazemos as nossas dificuldades. Não é assim? Quando Kardec, lá no capítulo 17, Sede Perfeito, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele vai falar assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más tendências. As tendências são de quem? É de fora? As tendências do mundo? É do outro? Não. A tendência é minha. As que eu trago em mim. E esse esforço que eu preciso fazer para que eu consiga fazer essa modificação íntima, para que eu possa jogar para o mundo o melhor que eu tenho. É isso que ele está falando para a gente aqui. Ele continua assim: Jesus é o guia seguro da humanidade, perenemente de braços abertos, confiante em nossa vontade de vencer o mundo tortuoso de dentro, que reflete perturbação do lado de fora e de abençoar o mundo dificultoso de fora, que nos proporciona valiosas e felizes conquistas para o mundo renovado de dentro. Então, Jesus continua, parece que tem um negócio falando, não tem? É assim mesmo? Então, vamos lá. Então, Jesus é o nosso guia, isso nós sabemos, né? Esse irmão assim maravilhoso, que nunca nos desamparou, nunca nos desampara, está sempre conosco. Lembrando que está chegando, né, a comemoração que é Natal, dezembro, que eu adoro dezembro, sou apaixonado por dezembro. Nós sabemos, claro, que Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu, o período foi de abril ou maio. Né? Tem uma passagem no livro de Amélia Rodrigues, que ela vai nos falar sobre isso. Ele nasceu entre abril e maio, não em dezembro. Dezembro, por que dezembro então? Porque dezembro tinha uma festa pagã na época, na igreja, para poder apagar essa festa pagã, então colocou ali o nascimento de Jesus 25 de dezembro, né? Então, aí como ficou, né? Foi ficando, e as pessoas foram se sentindo tocadas pela mensagem de Jesus, e é um período em que a gente fica mais fraterno, né, mais solidário, isso é incontestável. Uns iam falar assim, mas tem venda isso, venda. Sim, tem as vendas, mas é necessário também ter venda. As pessoas também precisam pagar suas contas, né? Aquela pessoa que está lá vendendo no balcão, os empresários precisam pagar suas contas, é necessário sim. Mas é um momento que nós mais lembramos do Cristo, quando em realidade nós devemos lembrar de Jesus sempre. Nós devemos fazer um Natal permanente em nossas vidas, né? A Legião da Boa Vontade tem essa frase, né? Natal permanente da LBV. Acho legal isso. Então nós sabemos disso. E a gente vai falar assim, é o momento que Jesus mais se aproxima da terra. Mentira. Jesus não se aproxima da terra, Jesus não saiu da terra, continua conosco, ele está sempre conosco. Na realidade, somos nós que nos elevamos. Somos nós, pelas nossas emanações, as nossas vibrações, nós nos elevamos a eles. Então, somos nós. Jesus nunca saiu, está sempre conosco, só esperando que nós abramos o coração e a nossa mente para nos conectar com essas ondas vibracionais do Cristo. Então, somos nós que nos elevamos a Ele. Somos nós que nos elevamos, porque nós conseguimos ficar sempre aqui, né, presos à terra, né? Aí, quando nesse mês, a gente se eleva mais. Então, Jesus é esse companheiro que confia em cada um de nós. Jesus tem a confiança enorme em cada um de nós. Jesus, quando esteve aqui entre nós, né, encarnados, há 2000 e poucos anos, ele veio porque já estava naquela fase de nós, do aprendizado, nós já tínhamos condições. Ali começa a regeneração do planeta Terra. Quando Jesus vem à Terra, ali começa o período da regeneração do planeta Terra. Então Jesus, esse amigo incondicional, veio nos trazer todas essas informações e essa confiança de saber que nós temos condições de avançar.
E nós já avançamos muito. Já avançamos muito. Tem a mensagem do Evangelho do Espírito, eu só não lembro aonde, mas está lá, em que o Espírito fala assim, há 100 anos atrás, isso em 1857, vós já avançaste muito. Não tem essa mensagem? Tem a mensagem lá, do Evangelho do Espiritismo. Ele fala, há 100 anos atrás vocês já avançaram muito, e vão avançar muito mais, porque vocês já estão aceitando a fraternidade, a solidariedade, ou seja, então nós já avançamos muito, graças a Deus, e vão avançar mais ainda. Então Jesus está contando com cada um de nós, a fim de que nós possamos ser esses agentes transformadores. Todos nós somos agentes transformadores. Basta queremos. Na nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, qualquer lugar. Porque onde tem um servidor de Jesus, ali tem um mensageiro da Boa Nova. Onde você estiver, onde Jesus colocar, você é um mensageiro da Boa Nova. Você tem um conhecimento. Né? Você fala assim, não quero saber de nada não, porque eu já vou ter muita responsabilidade. Mas uma semana de evangelho já acabou, já conhece tudo. Já conhece. Ouvi palestra, li o evangelho, já conhece. Então ele fala justamente sobre isso. Então ele fala assim, confiante em nossa vontade de vencer o mundo tortuoso de dentro. Nós estamos aqui, não é para modificar o mundo. Nós não temos a pretensão de modificar o mundo. Nós temos que modificar o mundo interior. É isso que Jesus quer dizer. É isso que ele está falando assim. Confiar em nossa vontade de superar as nossas próprias mazelas. Porque quando nós transformamos as mazelas que nós trazemos no nosso íntimo, nós ajudamos na transformação do outro. Nós ajudamos na transformação do planeta Terra. De alguma maneira nós vamos transformar isso. E não pense que nós estamos estudando, estamos aprendendo, não é para ir para o mundo assim, locais maravilhosos, não. Nós estamos aprendendo para servir da melhor maneira a Jesus. Conhecimento adquirido é responsabilidade. Nós vamos estar, com certeza, em outros países, em especial aqueles países que nunca ouviram falar de Cristo. Aqueles países que ainda tem muitas dificuldades ainda. Né? Porque ele fala assim, nós estamos estudando para quê? Estamos aprendendo para quê? O aprendizado ele tem que ser transformador. E como agente transformador, nós somos agente transformador. Então nós vamos estar onde? De repente lá no Iraque. Não! Na Palestina. Para poder levar o quê? O ensinamento do Cristo. Não é assim? Aqueles que estão mais à frente, volta para poder ajudar os que estão na retaguarda. Isso é certo. O pessoal quer ir logo para Sírios, quer ir para Júpiter. Não, lá não precisa de você, lá não precisa da gente não. Lá o pessoal está avançado. A gente tem que estar aqui na Terra ainda, trabalhando. Então isso que Jesus fala para a gente, né? Então, quando nós melhoramos isso, nós vamos abençoar o mundo lá fora. Quando nós nos transformamos, nós conseguimos ver o mundo com uma outra visão. Nós podemos ver o outro de outra maneira. A caridade, né, como entendia Jesus, né, quando ele fala lá no livro dos Espíritos, na questão 8b, todo mundo sabe, né? Então está lá, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então, a partir do momento que eu consigo me modificar, compreender qual o motivo de eu estar aqui na Terra, qual o objetivo de eu estar aqui encarnado, qual a missão que eu preciso fazer, qual o trabalho. Eu sou um espírito mortal, estou aqui com um objetivo, que é o quê? Meu aperfeiçoamento, o meu melhoramento moral e espiritual, e trabalhar, colaborar com Deus na sua obra. Eu colaboro com Deus na sua obra fazendo o quê? Ajudando uns aos outros, colaborando, ajudando de alguma maneira, porque todos nós podemos fazer alguma coisa. Não existe ninguém que não possa cooperar nesse trabalho de transformação. Todos nós podemos fazer isso. Então, quando a gente consegue fazer isso, nós conseguimos reverter vários quadros. A gente consegue ver as dificuldades do mundo de outra maneira. A gente não fica temeroso. A gente fica desesperado com as coisas que acontecem. Deveria ser assim, né? Guerra em Gaza, guerra em Israel, guerra na Ucrânia, tempestade no sul, calor intenso no Rio de Janeiro, Bahia. Isso é o quê? Aí muita gente fala assim, não, meu Deus, o mundo está acabando, né? Alguns companheiros falam que o mundo está acabando. Ih, juízo final. Não é nada disso. É a transformação. Porque tudo evolui, tudo. As plantas evoluem, os animais evoluem, nós evoluímos e o planeta Terra evolui também. Ele tem que transformar, ele tem que se melhorar, ele tem que
Então esse é difícil. Quando a gente tem um conhecimento, esse conhecimento que é maravilhoso, o conhecimento da doutrina é maravilhoso, quando nós conseguimos colocar ele em prática. Nós temos uma visão diferenciada. Nós temos uma visão de respeito, de compreender e não de julgar o outro, de entender que aquela companheira que fez aquilo, aquele ato, é porque ele está na fase ainda que não conhece, não conheceu, tem as suas dificuldades, as suas limitações. Então a doutrina espírita é maravilhosa por isso, porque ela nos educa. A função da doutrina espírita é nos educarmos para seres mulheres e homens jovens, melhores, né? Ela tem essa função, é essa educação. E essa educação nos proporciona justamente isso. Trabalharmos em nós e fora de nós. Porque quando eu consigo compreender que todos são irmãos em escalas evolutivas diferentes, eu consigo entender e respeitar o outro nas suas próprias dificuldades. E isso eu levo para dentro do lar, né? Dentro do nosso lar, com os filhos, com o esposo, com a esposa, né? Com toda a gama de relacionamento que nós vamos encontrar na face da Terra. Então, o respeito ao outro, isso é fundamental. Isso nos ajuda muito a viver as próprias dificuldades da existência. Então, quando eu tenho essa visão, eu consigo entender o porquê das situações, o porquê das guerras, o porquê da dificuldade de um país com o outro. Tudo tem um momento, tudo está dentro de um contexto. Deveria ter a guerra? Não. Nós não somos de fazer guerra, nós fazemos porque nós ainda somos orgulhosos, vaidosos, mas de uma forma ou de outra, mesmo nas tragédias, Deus vai tirar coisas boas. Alguma coisa vai sair de bom nas situações de guerra. O livro do Espírito também vai lá, né? Quando vai falar da lei de morais, vai falar da lei de destruição. A gente vai estudar lá que tem algumas situações que muitas das vezes é necessário fazer acontecer algumas coisas, não porque Deus quis, mas o próprio homem. E daquela situação que o homem gerou, ele vai tirar situações para melhorar algumas situações, algumas coisas. Então Deus sempre aproveita aquilo que nós fazemos. O certo é nós fazer sempre as coisas boas, né? Sempre as coisas belas e bom. Mas infelizmente não fazemos ainda, porque estamos no estado evolutivo ainda com muitas dificuldades, mas vamos avançar e melhorar. Então, meus irmãos, a importância do mundo para nós é maravilhosa. E estarmos aqui encarnados é uma bênção de Deus para nós. Podemos estar aqui nesse planeta. Eu acho o planeta Terra tão bonito, eu sou apaixonado. Eu fico pensando, quando eu desencarnar, eu vou falar para o meu amigo espiritual, eu ainda não tenho condição de volitar, né? Não tenho condição de volitar, eu sou muito terra. Então, por favor, tem como você fazer um favorzinho? Falar com os maiorais, você pode me levar em volta da Terra, assim, para eu poder olhar de cima ali a Terra, assim. Eu vejo aquelas mensagens de aeronave, né, quando eles tiram, né, na estação espacial. Gente, eu fico assim, eu sou apaixonado. Claro, eu queria estar em espírito, né? Eu tenho medo de altura, mas em espírito é tranquilo. Então, eu queria estar lá, assim, vendo, só para ver. Depois eu volto, não tem problema, eu volto para onde eu tenho que estar. Porque é uma bênção a gente estar aqui. Então, é uma bênção Deus estar nos dando essa oportunidade de estarmos encarnados. E estamos aprendendo. Agora, precisamos colocar boa massa. Porque a terra já está arada. Falta semear. E vamos semear todos os dias da nossa existência. Porque é através da nossa vivência no Evangelho de Jesus que nós conseguimos modificar esse planeta. Então, a regeneração do mundo começa em cada um de nós. A música, a paz do mundo começa em mim. Então tem que ser a paz que eu quero para todo mundo. Eu quero respeito, mas tem que ser o respeito que eu quero para o outro. Então a paz do mundo começa em cada um de nós. E a regeneração do planeta começa também em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fomos um pouco estendidos, né? Olha só coisa bonita. Então, se apagar que foi mais bonita ainda. Gente, muito obrigado. Apaga para a gente ver essa... Isso aí, essa imagem, eu fui falar sobre reencarnação, a necessidade da reencarnação. Ali, nos acolhe assim, com tanto carinho, né? E fala assim, ó, vai, tá tranquilo, vai lá, faz o que eu te pedi, que vai dar tudo certo. Jesus confia na gente, Jesus continua nos abençoando, nos envolvendo cada vez mais, e lembrando que nós estamos aqui por Ele. Nós reencarnamos pelo amor de Jesus. Nós só estamos aqui graças a esse amor dele, que rogou o Pai para que pudesse estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos.